Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lousa e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje eu estou aqui na Estação Botafogo, gente, mais um cinema que a gente frequenta aí pela cidade para ver os filmes, para trabalhar as questões de cinematográficas, né, as estreias da semana, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre um filme da Argélia, intitulado Dançando no Silêncio, tá? Esse filme ele é muito interessante, né? Porque ele vai ter como protagonista uma moça chamada Uria, ou Uria, não sei como é que se pronuncia, tá? Que queria seguir a carreira de dançarina de balé, né? Então ela está fortemente, né, ensaiando, né, fortemente treinando para justamente conseguir, né, uma vaga, né, no corpo de balé da Argélia, coisa e tal. Ela está prestes a ser avaliada, né, por esse corpo de balé da Argélia, né? A professora é muito rigorosa, a professora é muito crítica com relação à forma como as moças, né, da companhia dela estão dançando, né? E ela tem uma amiga, né? E ela quer comprar um carro para uma amiga e ela aposta dinheiro em rinhas de cabritos, veja só, né? E aí numa dessas apostas ela acaba ganhando uma bolada, acaba ganhando um dinheiro muito bom, né? Só que o dono do cabrito que perdeu a luta em questão não gostou, né, de ver ela ganhar essa bolada, ele não aceitou a derrota, né, e vai atrás dela e acaba, né, agredindo a moça e acaba quebrando o tornozelo da moça, o que acaba com a carreira dela de balé, né, no caso, né. Ela ficou tão traumatizada com a violência que sofreu que ela acabou também ficando sem falar, ela parou de falar no caso. Então ela começou a ficar numa escola de recuperação, né, de pessoas que haviam sofrido traumas, né, pessoas geralmente surdas mudas, né, pessoas que não conseguem falar, né, no caso. E aí o que acontece? A gente também tem que lembrar o contexto da Argélia, né, porque na década de 90 a Argélia passou por uma guerra civil violentíssima, né, onde um grupo fundamentalista islâmico fazia todos os tipos de violência, e várias dessas mulheres que estão, vamos dizer assim, nesse centro de recuperação junto com a Uria, né, elas estão, no caso, sofreram, né, violentos traumas de guerra também no caso, né, e a Uria começa a ficar sensibilizada, né, com a história das mulheres, né, no caso, e a ideia dela é abrir justamente, né, uma escola de dança para essas mulheres que sofreram traumas de guerra, que não conseguem falar, ou então que sofreram violências psicológicas muito grandes, né, e o filme ele vai se processando por essa vibe, né. Então o filme ele tem, vamos dizer assim, duas vertentes que são bem interessantes, né? No caso, essa coisa, né, dela refazer a sua vida, né, dela recolocar a sua vida, né, dar um novo rumo para a sua vida, deixando a carreira de dançarina de balé de um lado, né, e virando, vamos dizer assim, a dona de uma escola de dança para pessoas, né, que sofreram esses traumas violentos dessa guerra. E ao mesmo tempo ela vai ter que lidar com a situação de que seu agressor foi preso, né, e seu agressor foi um antigo terrorista de guerra, né, no caso, tá? E o que acontece? Ele acaba, né, sendo solto, passa a ser carteiro, coisa e tal, e ele fica meio que ameaçando ela, no caso, né, e fica essa situação, fica essa impunidade. Isso acaba ficando em aberto no filme, né, para mostrar como essas feridas da guerra que aconteceram na Argélia, elas acabaram não se cicatrizando completamente, elas ainda estão bem presentes, né, nessa sociedade argelina, né, no caso. Mas o filme é muito bonito, principalmente, né, pela coisa da protagonista, né, pelos números de dança que a protagonista faz, principalmente depois que ela sofre a agressão, sofre a violência, né, onde ela faz toda uma dança, né, toda uma linguagem corporal, entendeu, da cintura para cima, já que seu tornozelo foi quebrado em dois lugares, ela não consegue mais dançar, né, vamos dizer assim, com as pernas, ela só dança da cintura para cima, e ela acaba ensinando, vamos dizer assim, esse ofício, né, de dançar da cintura para cima para as suas alunas, né. Então é um filme bem interessante, bem terno, bem bonito, fala também da questão, né, das pessoas que tentam atravessar o mar Mediterrâneo para sair da Argélia e viver na Europa, né, no caso, né. Ela tem uma amiga que acaba tentando fazer
né? Essa viagem ela acaba morrendo no mar, afogada no mar, né, no caso, né, o que provoca um outro trauma bem grande, né, para a Uria, né, para nossa personagem principal. E esse filme, então, ele discute todas essas questões, né? E ele acaba sendo bem interessante por causa disso, né? É uma história de superação, é uma história que fala dessas cicatrizes ainda abertas, né? Dessas feridas ainda abertas, né? Dessa guerra civil argelina, né? No caso. É um filme que fala da questão, né? Da imigração para a Europa, né? De você sair dessa situação complicada, né? Da Argélia, né? Porque o clima de impunidade lá com os terroristas, né, que foram anistiados é reinante, né, no caso, né, e ninguém consegue viver em paz por causa disso, né, principalmente nossa protagonista, né, e principalmente, né, é um filme de mulheres que estão com a sua arte, né, com a sua beleza, né, com a sua forma de encarar o mundo, né, estão encarando essa sociedade extremamente violenta, essa sociedade extremamente injusta, né, que é a Argelina desse pós-guerra, no caso, né. Então, o filme, gente, aqui, pô, a sinopse, né, ela foi muito mal feita, né, a meu ver, né, ela não dá a dimensão, né, da grandeza desse filme, da grandiosidade desse filme, talvez pelo caso das pessoas não quererem, das pessoas que escrevem sinopse não quererem dar muito spoiler, coisa e tal, entendeu? Mas eu sempre aqui, né, como vocês sabem, eu trabalho os spoilers aqui justamente para dar uma ideia, né, para as pessoas, né, do que aconteceu no filme, né, e despertar o interesse das pessoas, né? É chato por um lado que eu conto meio que o filme, o que aconteceu no filme, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que desperta a curiosidade, as pessoas já vão mais ou menos esperando o que vai acontecer no filme quando elas vão assistir, né, no caso, né? E vale a pena você investir seu tempo, né, nesse filme, na minha modestíssima opinião, né? Pena que é um filme que entra em cartaz e sai logo, entendeu? E fica em horários assim bem proibitivos no caso, né? Mas paciência, fazer o quê, né? Nossa malha de cinemas não é muito rica, né? E acaba ficando essa situação, né, de você ter muitos filmes sendo exibidos ao mesmo tempo em horários meio complicados, né? Para as pessoas, né, que no dia a dia, né, estão aí trabalhando, coisa e tal. E a gente espera que de repente esse filme, Dançando no Silêncio, o título original é Uria, tá? Ele apareça em algum stream aí para vocês darem uma olhada. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui. Desculpem o barulho, o áudio aqui ambiente aqui, que tem pessoas passando para cá e para lá falando. Arrumei um canto aqui para ficar quieto, para ninguém vir aqui, mas quando eu começo a gravar é impressionante como é que passa gente aqui para lá e para cá para fazer justamente barulho na gravação aqui. Mas paciência, é assim mesmo. Vou ficando por aqui, tá? Desejando a vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes que estão em cartaz aí nos cinemas, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.